horas são, Prata? 8h04. Eu estava conversando com a doutora Eline Kulo aqui no intervalo. Vai ter palestra de graça hoje e amanhã, não só para as pessoas empresários, sobre conflito de gerações, mas para pais e filhos. A gente que não entende a linguagem deles, eles que não entendem a nossa linguagem. Então ela vai esclarecer. Ela é consultora dessa área. Então, conflito de gerações é nosso tema de hoje, numa entrevista ao vivo que você vê em instantes no seu Baiano. Agora eu quero saber o que é que vai acontecer no domingo espetacular desse fim de semana. Me diga, Catarina, solta aí. Olá, tudo bem? Nossos repórteres revelam como os idosos são tratados no dia a dia das grandes cidades. Eles viajam em pé durante horas, enquanto os jovens vão sentados. Os perigos de um simples passeio. Meu pé entrou aqui, eu fui pro chão. E a espera revoltante pelo atendimento nos serviços públicos de saúde. Pode ter 100 anos. E se vem para procurar essa especialidade, tem que esperar. As gêmeas do sertão. Chegou a hora da cirurgia para separar Clara e Clarice. E você vai acompanhar o desfecho emocionante dessa história sensacional. E mais, os preparativos para o casamento do ano. Detalhes exclusivos sobre a união do príncipe William com a plebeia Kate Middleton. Por que o estilo da futura princesa virou moda no mundo todo? No domingo espetacular, às 8h. Até lá. Até lá, Paulo Henrique Amorim. Agora, amanhã é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Uma doença, assim, silenciosa, sofrida para pais, para os filhos. Gabriel Pinheiro está com o psiquiatra André Brasil para trazer algumas informações. Não é, Gabriel? Quais os sintomas do autismo? Exatamente, Daniela. Eu estou aqui com o doutor André. Doutor André, quais são os principais sintomas? Afinal de contas, muitas pessoas chegam a dizer que o autista vive como se estivesse fechado em si. Como perceber sintomas de alguém que está fechado? Bom dia, Daniela. Bom dia, Bahia. O sintoma do autismo, na verdade, é composto por uma série de elementos que se compõem por isolamento do sujeito, que se nota desde a infância, principalmente em relação à comunicação e à sociabilidade desses sujeitos. Eles vivem, como o Gabriel acabou de falar, ficam ensimesmados, como se fosse uma concha, vivendo num ambiente que é propriamente deles. E é difícil você identificar, às vezes, precocemente, se essa criança tenha realmente uma dificuldade de interação com a família. Isso é já um ponto de destaque nesse momento. Agora, uma questão importante, André, de se colocar, é que muitas pessoas pensam que por não interagir, o autista não entende nada, falam qualquer coisa na frente do autista como se ele não entendesse. Isso é verdade ou não? É interessante dizer isso. Parece que muitas pessoas confundem o autismo com retardo mental, e que não é. O autista, geralmente, ele tem uma inteligência, em muitas situações, até assustadora. Eles conseguem, no mundo deles, né, nesse isolamento, entre aspas, que eles se colocam, eles conseguem ter uma vivência específica cognitiva muito rara. Às vezes uma memória privilegiadíssima, uma capacidade de interação, mas o que dificulta, muitas vezes, é a expressão disso com a comunicação, com a linguagem. Eles não conseguem, às vezes, colocar o pensamento deles, colocar o que eles vivenciam internamente para o ambiente externo. E isso dificulta, às vezes, a família e assusta, porque parece que ele está num mundinho e não entende nada. Não, ele entende. Doutor Agora, André, sim, Daniel. Por favor, bom dia. Estou falando aqui do estúdio. Eu queria saber, as pessoas que não têm condições de pagar médico, que não têm condições de pagar plano de saúde, tem algum lugar que possam ir? Porque a gente vê casos aqui tão sofridos e as pessoas às vezes não têm nem a condição, como é que eu posso dizer, a educação necessária para compreender isso. O que fazer nessas comunidades mais pobres que sofrem com o autismo? Daniela, infelizmente a Bahia, não só a Bahia, mas o Brasil, ele não tem uma política específica para tratamento de portadores de autismo. Aqui na Bahia a gente encontra extrema dificuldade para encontrar uma conduta terapêutica adequada, onde tenha um trabalho multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, que consiga tratar esse sujeito. Aqui em Salvador tem alguns CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, dedicados ao público infantil, mas mesmo eles têm dificuldade para inserir um sujeito com autismo
na estratégia terapêutica, porque lá não é só o autismo que trata, outras doenças infantis. E tem que tomar remédio? Nem sempre, Daniela. Não existe uma medicação específica para tratar o autismo, a gente trata alguns sintomas. Alguns autistas são agitados, alguns têm um quadro psicótico associado, mas não é uma regra. Mas amanhã vai ter alguma programação específica onde as pessoas possam ser esclarecidas sobre isso, doutor? Tem uma caminhada a partir das 7 da manhã, a partir do Farol da Barra, onde as famílias de portadores de autismo vão se reunir e fazer uma caminhada ali pela região da Barra para poder conscientizar, e esse é o marco do dia de amanhã. Ok, doutor André, então estão todos convidados a partir de que horas, André? 7 da manhã. 7 horas da manhã. Então, a partir de 7 horas da manhã, ali na Barra, todos convidados para caminhar e conhecer, Daniela, um pouco mais sobre a realidade, o tratamento, os sintomas e como conviver normalmente com uma pessoa que tem um problema, mas é também uma pessoa normal, que é o autista, Daniela. Com certeza, tem um filme, Rain Man, que é um filme emblemático que fala sobre isso, né? Sobre a super capacidade que alguns autistas têm. Enfim, muito amor, muito carinho. Se você não consegue compreender, pelo menos o amor, o carinho, o respeito já ajudam muito. 7 horas da manhã, Farol da Barra tem caminhada para falar mais sobre autismo. E depois a gente vai falar mais no Baianoá também. Na sequência, ainda hoje tem forró. Tem 2 para lá, 2 para cá. Forró eu consigo dançar. Celito Miranda aqui no estúdio e uma entrevista com uma especialista sobre conflito de gerações. É rapidinho, não saia daí. Me dê Ana Catarina. Que horas são? 8 horas 10 minutos. Trânsito maravilhoso no dique do Tororó, fluindo otimamente nos 2 sentidos, como você vê nas imagens ao vivo. E a gente volta em instantes.